Você já começou um projeto de análise de dados e acabou desistindo dele por conta de ter uma base não tão volumosa assim de dados ou encontrar algumas divergências nas suas origens? No vídeo de hoje eu vou mostrar como você muda a sua mentalidade em relação a esses dois problemas e consegue superá-los a ponto de finalizar um projeto de análise de dados. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar os mundos dos dados no digital. É muito comum, quando nós estamos trabalhando com dados, encontrarmos certas divergências, principalmente quando você extrai de uma plataforma e entra nela para validar aquele dado e tem algum pontinho, algum viés que você acaba não entendendo porque os números não estão coerentes ou não batem por alguma questão de ser 1, 2, 3, né, quantitativo, que deve representar, sei lá, 0,5%, 1%, e você acaba deixando que esse problema te afete, não deixe você prosseguir com a sua tomada de decisão, com o seu projeto. E para tratar esse primeiro ponto, eu vou explicar para você como a gente pode resolver, né, e como eu acredito que você deva observar esse problema que é dos dados enviesados, tá? Você tem uma certa divergência. E depois eu vou falar do segundo ponto, que é como você consegue agregar valor numa base que para você não faz muito sentido por ter um volume pequeno de dados, mas ela é uma pequena pepita de ouro que, se você conseguir lapidá-la, vai ter um valor inestimável para dentro do seu negócio. Então vamos para o primeiro ponto, que é essa perspectiva de dados que estão enviesados, tem uma certa divergência com o volume com que você acredita ser o real. Esse ponto é muito importante porque você precisa entender que dados que não estão correspondendo, né, exatamente como na plataforma, ou que tem um pequeno enviesamento por algum motivo, quando você olha lá a quantidade de lead, a quantidade de conversão do Facebook, por exemplo, não bate. Isso tudo acontece porque as plataformas, elas estão processando com um certo nível de inteligência. E não necessariamente esse mesma inteligência, né, esse mesmo processo de back-end das plataformas é o que exporta os dados. Então às vezes você vê o dado sendo processado de um certo jeito e aonde ele baixa aquele mesmo dado é um outro caminho que não está relacionado a esse. Por isso você vai ver coisas diferentes. É como se duas pessoas pintassem dois quadros com o mesmo potinho de tinta, usando o mesmo pincel, mas eles tiveram processos diferentes. Pode ser até desenhos iguais e vai ter diferença. Por quê? É um processo e o outro processo. E essa é a mesma ideia que você tem que ter quando você olha dentro do CRM, quando você extrai os dados desse CRM. Beleza? Isso acontece e isso é normal. Você, como o cara que é um analista, o responsável pelo desenvolvimento do projeto, você não precisa desanimar com essas divergências ou simplesmente tentar eliminá-las. É lógico que você precisa buscar corrigir. Se você conseguir, legal. Mas vai ter momentos que não vai corrigir, vai sempre estar errado. E o que você precisa fazer? 2 passos simples. Primeiro, entende quais são, mapeia e sempre considere aquela margem de erro, aquela margem de enviesamento para sua tomada de decisão. Com isso você vai ter coerência e transparência para quem você passa essa mensagem e como vai tomar a decisão. Então você fala, cara, aqui tem uma margem de erro de 3%. E é isso que vai acontecer todas as vezes. Concorda? Concordo. Vamos considerar? Vamos. E aí você consegue medir o risco. E o segundo é você entender as perspectivas de uma jornada dos dados. Pô, Fernando, o que isso significa? Como assim? O que isso tem a ver? Eu vou te explicar aqui, ó. Vamos imaginar que nós realizamos um lançamento e investimos apenas em campanha de Facebook Ads. Legal? E fizemos posts no Instagram de forma orgânica. No final da fase de captura, nós tivemos no CRM um total de 1.150 leads. Porém, no Facebook Ads, nós temos apenas 800. E aí, a gente bate um olho e simplesmente fala, tá tudo errado. Por que você tem 1.150 na leads, você só rodou Facebook e mesmo assim tem 800? Cara, para onde foram os outros 350 leads? É aqui que a gente precisa entender
que existem muitos pontos de vista de uma única jornada. Então aqui é o cenário em que a gente vai simular, beleza? Nós estamos ali olhando e o que eu falei foi, nós temos 800 leads no Facebook, que foi onde nós investimos, e no nosso CRM nós temos 1150. Se nós formos olhar a única jornada, a perspectiva que a gente está ditando como erro, é simplesmente a perspectiva de comparar o Facebook com as conversões que tiveram na página e o volume que nós temos dentro do nosso CRM, tá? Então aqui a gente identifica 800 e lá 1150. Mas nós precisamos entender que não é esse o modelo ideal de análise, tá? Porque aqui a gente está olhando só na perspectiva do Facebook. Nós precisamos olhar ao contrário, que é o quê? É quando nós observamos da nossa página, do nosso CRM, da nossa empresa para as ferramentas. Viu que a gente muda a perspectiva? Ao invés de eu ficar olhando só do Face para dentro do que aconteceu, a gente olha do que aconteceu e de onde veio, tá? Então você vai mudar a perspectiva. É claro que a gente vai precisar sim em alguns momentos ir a fundo no Facebook e entender o que aconteceu, mas não é o caso aqui. Então a gente vai mudar a perspectiva. Por quê? Quando você muda a perspectiva, você deixa de ter essa visão de simplesmente uma única origem de tráfego indo para o site e muda para um ponto aonde você vai entender que, vendo da perspectiva da página para o que chega, você muda de um único canal para vários. Então você vai começar a entender o quê? Cara, realmente não é só o Facebook que traz lead. Eu tenho o direto, né? Que pode ser alguém que encaminhou o link da página de conversão, eu mandei para alguém digitou lá e achou meu site e entrou, enfim, você não identificou e veio direto. Você pode ter também um Instagram, você faz post, você comenta, você faz stories, pode vir dali também. E você também às vezes tem alguns e-mails de outros lançamentos, você tem uma newsletter, você tem alguma coisa e você manda e-mail e essas pessoas vêm para dentro do seu lançamento. Então veja que quando você muda a perspectiva do que está acontecendo aqui, que para você foi um dado enviesado, um dado que está errado, quando você muda o lado da análise, você vê que ela é muito mais do que você estava olhando. E como que é a ideia disso? Como que você faz essa mudança de mentalidade, de análise, de ponto de vista? Você vai fazer um processo onde você vai utilizar o Google Analytics, por exemplo, tá? Então, quando você entende que não é das ferramentas para sua página que deve ser observado, mas sim da sua página para as ferramentas, você vai ter essa visão, que é o quê? Você tem um Analytics instalado no seu site e você vai estar observando tudo o que acontece. Nesse caso, que foi o exemplo que eu coloquei aqui, de Face, direto, Instagram e e-mail, seria como se você estivesse observando de dentro para fora tudo que chega no seu site. Então você tem o e-mail chegando, você tem o Insta chegando, você tem o link direto chegando e você tem o Facebook chegando. Se tivesse Google ou qualquer outra coisa, você também teria essa análise. Então, às vezes, o enviesamento não necessariamente é um erro, tá? É apenas um ponto de vista ou algum viés mesmo de margem de erro, que pode acontecer com alcance, que pode acontecer com lead, se o cara aceita ou não a conversão, e aí o Facebook, por exemplo, ele não contabiliza, enfim. É aqui que você precisa entender que tem que mudar o seu ponto de vista e tentar taguear. Vou deixar aqui uma brechinha para outros vídeos que é sobre o TM. Isso vai te ajudar muito a entender essa jornada aqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora para o segundo ponto, tá? O segundo ponto é sobre o volume de dados baixo, né? Esse volume de dados baixo, ele pode ser encontrado numa frase que é o quê? Eu não tenho todos os dados, eu só tenho alguns dados dos clientes e alguma coisa que ele comprou, às vezes nem isso, e eu acho que não serve para o meu negócio. Isso é um grande erro, é um grandíssimo erro. Por quê? Pequenos dados, eles podem ser complementados, e quando eu digo complementados, não necessariamente por outros bancos de dados, mas sim por você, por uma interpretação, por um humano, que vai começar a fazer sentido para aqueles dados. Vamos imaginar que você tenha uma loja de roupa, pode ser uma loja de roupa, uma loja de esporte, sei lá, qualquer coisa, e você tem uma relação de nome e telefone de cliente. Só isso, nada mais. Tá? E dessas duas informações, desses dois dados, você vai olhar no primeiro momento e vai falar, cara, isso é insignificante. O que eu vou fazer com isso? Não sei o produto que o cara comprou, não sei quando ele comprou, a última vez que ele comprou nada. E aí você acaba
Não, vou tentar criar um outro processo de captura de dados, depois eu vejo isso. E acaba matando. Mas você pode começar a observar e tratar esses dados a ponto de gerar um valor nele que vai ser apenas o início do seu ciclo de growth. E como que isso seria feito? Se liga. Imagine que você tenha essa situação. Um CRMzinho muito básico, só para colocar ali nome e telefone do cliente. E você extrai isso e coloca num Google Sheets com nome e telefone. A partir daí, a sua missão é transformar e agregar valor a esses dados. Como você pode fazer isso? Simplesmente colocando esses campos aqui, ó. Você vai ligar pro cara, você vai entrar em contato com o cara, ou mandar um WhatsApp, e vai trocar uma ideia. Cara, tudo bem, aqui é da loja Fernandinho, né? Pô, eu vi que a última vez que você veio aqui faz um certo tempo, tal, chegou uns produtos novos, você não quer passar aqui? Você não quer ver alguma coisa? Você tem interesse? Cara, manda uma mensagem. Por mais que não seja tão legal você ir de encontro com o cliente, assim, mesmo até mesmo sem pedir, essa é a única munição que você tem. Se essa é a única base que você tem que fazer ela ter valor. E aí você vai colocar o quê? Manda uma mensagem. A partir do momento que você manda uma mensagem, você vai colocar o último contato, a data do último contato. Você pode colocar também o status do contato, sabe? Que é tipo assim, o cara abriu, o cara visualizou, o cara ignorou, o cara respondeu, o cara bloqueou, sei lá, alguma coisa. Você pode colocar também o nível de interesse do cara quando tenha respondido. Você pode colocar aqui também, até mesmo, qual foi o canal de contato. Canal de contato, tá? E o porquê você vai fazer tudo isso e o porquê eu tô falando para você fazer tudo isso? Porque isso são ações que agregam valor nos seus dados. Imagine aqui, ó, que você tem uma lista de 1000 e depois desses 1000, você vai ter 10 pessoas que foram até a sua loja. Vamos dizer que 1000, você ligou para todo mundo, mandou o WhatsApp, 10 foram para sua loja. Desses 10, você vai entender que todos eles foram clientes que você falou por telefone, que você conversou e o cara deu a resposta XYZ, e você vai encontrar um padrãozinho aqui. E aí você pode até repescar os clientes que você tinha falado antes, que não tinha dado resultado, no modelo em que você acabou de entender, que é um modelo viável para o seu negócio ser alavancado. Esse é o primeiro ponto. Depois você tem outros campos a serem inclusos, que é depois que o cara foi, você vai ter última compra e o valor de compra, tá? Então, o que você agrega aqui? Você já começa a entender até mesmo, cara, qual é o ticket médio do meu cliente? Qual é o LTV do meu cliente? Qual foi a data que ele comprou? Quanto tempo? O que ele comprou? Será que eu já consigo ativar ele de novo? Então veja que de um simples campo, uma simples conjunto de dados de nome e telefone, você criou uma base com quando você conversou com ele, qual é o nível de interesse, como ele gosta que você fale com ele, quando foi a última vez que ele veio comprar contigo. E tudo isso pode começar a ser automatizado futuramente, mas o start foi dado por uma pequena base que talvez pudesse ser ignorada por você por não ter dados complementares num primeiro momento. Então veja, quando você tem muito dado, você sofre com enviesamento, com algum tipo de divergência, e você tem que mitigar isso olhando várias perspectivas e tratando os seus dados. Já quando você tem uma base muito pequena, você precisa complementar. E complementar não necessariamente seja agregar outros dados e nada. Basta você realizar uma ação que vai ao encontro do seu cliente. Beleza? Eu espero que tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Toma cuidado para essas duas coisinhas, bases que você acredita ser insignificantes e dados que podem estar um pouquinho enviesados ou ter uma certa divergência. Tome cuidado para esses dois problemas não acabar com um super projeto que você tem no mundo dos dados. Beleza? Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!